Quem mandou você parar, né? Vamos continuar, vamos prosseguir naquilo que o Senhor nos chamou. Vamos viver sim os propósitos de Deus para a nossa vida, amém? Nós temos ministrado aí, temos falado nesses dias sobre a vitória sobre o pecado. Eu creio, ou seja, naquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que Deus, na verdade, tem uma vida abundante para nós, que Ele quer liberar do seu favor, Ele já derramou sobre nós o seu Espírito Santo, a unção dEle está liberada para nós, Ele quer que nós sejamos cheios, mas nós, muitas das vezes, não sabemos lidar com essa questão do pecado, exatamente porque isso faz parte da nossa natureza humana, e muitas das vezes nós ficamos ainda, ou seja, sofrendo e tendo dificuldade com isso. Na última ministração, na sexta-feira, nós falamos aí sobre quebrar o ciclo do pecado, né? Que é o primeiro passo para ter vitória de fato, ou seja, sobre o pecado, é quebrar esse ciclo, é quebrar aquela continuidade. Mas não apenas isso, é necessário também entrar pelo caminho da vitória. Deus tem um caminho de vitórias para você e você precisa, na verdade, desfrutar dessa realidade. Você precisa entender pela palavra de Deus como que nós vivemos isso. Nós, como servos do Senhor, como pessoas que vivem aquilo que a Bíblia diz, muitas das vezes nós enfrentamos algumas críticas e a gente precisa aprender a lidar com isso. E olha, principalmente quando nós cremos e pregamos a mensagem da graça, o evangelho da graça, muitas das vezes, ou seja, nós recebemos críticas. Por quê? Porque muitas pessoas vão dizer que a graça, ela produz crentes sem compromisso. Porque o foco da graça, de fato, é saber o seguinte, que você foi amado pelo Senhor, que não é o que você faz que torna você mais ou menos aceitável pelo Senhor. Você precisa entender, na verdade, ou seja, que Deus, na verdade, Ele te ama, Deus quer te abençoar, Deus quer, na verdade, mudar a realidade da sua vida, e você em Cristo já é mais do que vencedor. Mas muitas das vezes a nossa mente, ela luta contra esses conceitos, querendo fazer com que você só se sinta vencedor se de fato você perceber que você merece. Agora, essa situação, essa tensão que muitas das vezes nós vivemos e essas críticas que muitas das vezes nós passamos, querido, isso não é novo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, na verdade, ele também lidou com isso. Ele também, na verdade, ou seja, teve que responder a essa questão. No capítulo 6 de Romanos, nós vemos Paulo exatamente lidando sobre isso. O capítulo 6 começa com uma pergunta. E a pergunta é: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, essa pergunta, na verdade, está no capítulo 5, verso 20. O texto diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ou seja, nós precisamos, na verdade, perceber, ou seja, quanto maior for o pecado, maior foi a manifestação da graça de Deus. Assim, ou seja, quando a gente olha para isso, às vezes as pessoas poderiam pensar da seguinte forma: olha, então, assim, como que isso se dá? As pessoas poderiam pensar, na verdade, que deveriam continuar pecando para que a graça fluísse da vida delas. É exatamente isso que muitas pessoas, ou seja, dizem e afirmam a respeito do Evangelho da Graça. Os críticos do Evangelho da Graça dizem, ou seja, que o Evangelho da justificação pela graça conduz à libertinagem, ao desconhecimento da lei, mas isso não é verdade. Na verdade, o que a Bíblia diz e que o Evangelho da Graça tem para nós, a mensagem é muito clara. Ou seja, nós permaneceremos no pecado? Ou seja, para que essa graça seja abundante? Com certeza não. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte e na ressurreição por meio do batismo. Então, ou seja, Deus não quer, na verdade, que sejamos apenas pecadores perdoados. Deus deseja, na verdade, transformar a nossa realidade para que nós nos tornemos filhos deles. O texto fala de fato, ou seja, de sermos batizados em Cristo. E Romanos, no capítulo 6, os versos 3 e 4, diz o seguinte: ou porventura ignorai que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ou seja, embora na verdade todos nós tenhamos nascido em Adão, nós fomos batizados, ou seja, para dentro de Cristo. O significado do batismo, na verdade, é perceber o seguinte: olha, nós morremos com Cristo. O batismo, na verdade, não é uma mera cerimônia, ele é uma experiência espiritual. Quando fomos batizados, nós estamos sendo transferidos de Adão para Cristo, porque, ou seja, tem o significado da morte para a natureza humana e de nascer de novo, ou seja, um novo nascimento para Cristo. É isso que nós precisamos perceber. O fato é que nós fomos transferidos do império das trevas para o reino do seu amor. Império fala de uma posição que nós estávamos ali forçados, dominados, e essa é a realidade de quem vive na verdade, ou seja, no pecado, de quem vive distante do Senhor. Mas nós fomos transferidos para o reino do seu amor, para o reino da luz, e reino fala de aceitação, de receber. Nós não podemos, ou seja, nos naturalizar no reino da luz, ou seja, pelo tempo de frequência da igreja. Não, nós fazemos isso por meio da fé, por meio daquilo que cremos, daquilo que nós recebemos de Deus. Nós precisamos morrer para o mundo e nascer como cidadãos do reino. Isso, na verdade, ou seja, isso acontece nas nossas vidas, de fato, por meio do batismo. No batismo nós nos identificamos, ou seja, com a morte de Cristo. A morte de Cristo, ela torna-se a nossa morte. Quando nós, de fato, entramos nas águas do batismo, estamos morrendo para o pecado. Mas, ou seja, isso morrendo para o pecado, para o mundo e para o diabo. Ou seja, quebrando, na verdade, ou seja, esse domínio dele sobre as nossas vidas. Agora, isso somente é possível por causa da morte de Cristo. A morte de Cristo se tornou, na verdade, a nossa própria morte. Mas em que sentido que nós morremos? Como que isso acontece? Nós nos tornamos, ou seja, de fato, ou seja, é como se a gente estivesse nos tornando defuntos, insensíveis ao pecado. Nós precisamos perceber que, na verdade, não é que nós nos tornamos insensíveis, mas que o pecado ele perde o poder sobre nós. Romanos capítulo 6, o verso 6, a palavra de Deus diz: sabendo isto, que foi crucificado, olha, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa natureza humana, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Essa palavra que foi traduzida aqui como destruído, talvez a melhor tradução para isso foi que ele perdesse o poder sobre nós, para que o corpo do pecado, a natureza humana, ela perdesse na verdade o poder sobre nós, para que nós não servimos mais ao pecado, mas servimos de fato a Cristo. É isso que nós precisamos, ou seja, o caminho da vitória, na verdade, é assumir, na verdade, essa nova realidade. O velho homem é aquilo que eu era antes de me converter, e o novo, ou seja, era o meu antigo, ou seja, a minha antiga maneira de viver. Eu tinha prazer no pecado. Este velho homem já morreu. Que dia que ele morreu? No dia que eu criei, no dia que eu recebi de fato o Senhor como meu Salvador, e por meio do batismo, na verdade, ou seja, nós estamos selando isso, nós estamos testificando de algo que já aconteceu dentro de nós. É por isso que, na verdade, nós precisamos compreender o valor dessa experiência. O corpo do pecado, a Bíblia nos mostra que é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Em Cristo, na verdade, ou seja, nós somos nova criação, mas todos nós recebemos essa natureza. Recebemos essa natureza e precisamos, na verdade, ou seja, essa natureza precisa perder a força em nós, e isso acontece por meio, ou seja, do nosso posicionamento em Cristo. Em Hebreus capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Mais uma vez, essa palavra que foi traduzida como destruir-se, na verdade, ou seja, é perder o poder, perder o governo, perder, na verdade, ou seja, a força sobre nós. Nós sabemos, na verdade, que o diabo não foi destruído, mas que ele perdeu o poder sobre nós. Quando você recebeu Jesus como Salvador, o diabo te perdeu. E você precisa entender isso. Pastor, mas ele se posiciona, eu sou tentado, eu sou, na verdade, ou seja, eu estou em meio de muitas tentações, querido. Mas a verdade é que ele perdeu. Você em Cristo já é mais que vencedor. Você precisa, na verdade, se posicionar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Andar no caminho da vitória é saber o seguinte, é saber quem você é em Cristo Jesus, é saber o que Jesus fez por você e o que você tem direito a partir disso. Muitas das vezes o diabo, o que ele faz? Ele usurpa essa posição, ele rouba de você por causa do quê? Da falta de conhecimento. Quando você não sabe, quando você não entende, você acredita nas mentiras dele, e por causa da mentira que muitas das vezes você está ouvindo e você está recebendo como verdade, você acaba dando terreno para o diabo continuar agindo na sua vida. Mas o poder dele já foi destruído, ou seja, ele perdeu o governo sobre a sua vida no dia que você nasceu de novo. Então comece, na verdade, uma nova forma de viver. Mas pastor, como que eu faço isso? Querido, o primeiro passo é crer. É crer que de fato, na verdade, ou seja, o Senhor já realizou na sua vida. Quando você sabe, na verdade, que de fato isso já aconteceu, você começa a viver numa nova perspectiva. Assim, o que você precisa entender? Aquele que era escravo do pecado, quem? O velho homem. O velho Vladimir, a natureza humana, a forma como eu era antes de receber Jesus, isso morreu. Então, ou seja, eu tenho um novo estilo de vida. O novo homem, na verdade, ou seja, não precisa mais viver como era escravo. Por quê? Porque você foi livre. Porque você foi livre disso tudo. Pastor, mas isso torna impossível eu cair no pecado? Evidente que não. Evidente que não. Isso não significa, o fato de você ter sido livre, de você ter sido liberto, não significa, ou seja, que agora é impossível você voltar a pecar. Mas, ou seja, o que representa isso tudo? É que, ou seja, você tem a capacidade de andar em novidade de vida. Ou seja, há a possibilidade, Deus te dá, abre essa oportunidade para que você venha viver uma vida, na verdade, de santidade. Mas pastor, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou isso, querido. É exatamente por causa dessa maneira de pensar que muitas pessoas vivem dessa forma. Porque estão tentando, na verdade, viver essa nova vida com base na sua força. E você precisa viver essa nova vida com base naquilo que você recebeu do Senhor. Ou seja, você na verdade não apenas morreu com Cristo, mas você nasceu de novo, você ressuscitou com Ele. E porque você ressuscitou, o poder de Deus está sobre a sua vida. O caminho da vitória, na verdade, está em perceber isso. Em perceber que a nossa velha história termina na cruz. A nossa nova história começa na ressurreição. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, né? A NVI traduz esse versículo, essa palavra criatura aqui, ela traduz como criação, e eu acho mais específico, acho que mais completo esse sentido. Você nasceu de novo, a velha criação foi encerrada em Cristo Jesus, foi encerrada na cruz, quando você morreu com Cristo, mas agora quando você ressuscitou, você é uma nova criação. E qual que é o resultado disso? As coisas antigas já passaram, aquilo que governava a sua vida ainda, aquilo que tinha poder sobre a antiga criação, não tem mais poder. Você é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Eis que Deus está fazendo novas coisas na sua vida, meu irmão. Eis que Deus está liberando sobre a sua vida um novo estilo de vida. Mas isso você precisa assumir isso e tomar posse disso. É o caminho da vitória. A cruz põe fim à velha natureza. A cruz põe fim à velha criação. E por meio dessa morte surge um novo homem. Esse novo homem, essa nova natureza, ela é completa de Cristo. Ela é cheia de Cristo. Em Romanos capítulo 5, verso 19, Paulo diz que pela desobediência de um só homem, a saber, Adão,
muitos se tornaram pecadores. Nós nascemos debaixo dessa natureza. Por causa de um só homem, você fala assim, mas isso não é justo. Adão fez e eu tenho culpa. Sim, nós recebemos isso por herança. Mas o texto não acaba aqui, o texto continua dizendo o seguinte: e também, por meio da obediência de um só homem, a saber, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Se por meio de Adão nós fomos feitos pecadores, por meio de Cristo nós fomos justificados. Nós somos justificados por Cristo, ou seja, Ele pagou o preço, Ele abriu o caminho. Nós não nos tornamos pecadores. É interessante você pensar sobre isso. Quando é que você se tornou pecador? Quando é que o pecado começou a agir na sua vida, querido? O pecado começou a agir na sua vida no momento que você passou a viver. Você nasceu no pecado. Ou seja, a gente não se torna pecador no dia que a gente comete o nosso primeiro pecado. Ou seja, imagine na verdade um pé de manga, uma mangueira. Quando é que aquele pé de manga na verdade se torna uma mangueira? Querido, mesmo que ele tenha brotado ali nos primeiros dias ali, ele já é uma mangueira. Ele não deu fruto, ele precisa crescer, amadurecer, e vai ter um dia que vai nascer o primeiro fruto, a primeira manga. Não é naquele dia que ele se torna um pé de manga, não é naquele dia que ele se torna uma mangueira, ele se torna uma mangueira no dia que ele nasceu. Assim é a nossa natureza. Nós somos pecadores desde o começo, está na nossa natureza humana, nossa natureza natural. Nós herdamos isso, nós recebemos isso por herança, por causa do pecado de Adão. Mas entenda uma coisa: se você nasceu de novo, agora você recebe uma nova natureza. E essa nova natureza, ela é revestida de santidade. É por isso que você é santo. Por quê? Porque você foi justificado por Ele. Você está sendo santificado por Ele. Ou seja, por causa da obediência de Cristo, nós somos feitos justos. Isso significa, na verdade, ou seja, essa mudança, estar em Adão ou estar em Cristo. Como que você tem vivido? Você tem vivido em Cristo ou você tem vivido em Adão? Na verdade, ou seja, são dois caminhos que você precisa tomar, o caminho da vitória. E qual que é o caminho da vitória? É andar com base naquilo que Cristo já realizou na sua vida. É andar, ou seja, com base naquilo que Cristo fez, não naquilo que você faz. Andar no caminho de Adão é viver a sua vida fazendo o quê? É viver a sua vida tentando agradar a Deus, na verdade, com a sua força. Isso é caminho de Adão. Isso nunca vai ter sucesso, isso nunca vai ter resultado. Por quê? Porque você não vai conseguir. Mas quando você começa a viver a partir dessa nova natureza, aí sim, você vai experimentar e desfrutar daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Mas talvez uma pergunta esteja na sua mente nesse momento: como, pastor, como a libertação do pecado pode se tornar realidade na nossa experiência? Eu quero te dar uma direção aqui. Leia os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Quando você lê esses dois capítulos, você vai descobrir, na verdade, todas as condições para a vitória do pecado, para a vitória sobre o pecado. Eu vou aqui rapidamente resumir cada uma delas, mas eu queria que você, ou seja, depois da live, você pudesse ler, ou seja, Romanos capítulo 6, de 6 a 8. Você vai entender, na verdade, ou seja, como você pode ver, ou seja, quais são as condições para que você ande no caminho de Cristo, ande, ou seja, em vitória sobre o pecado. A primeira condição nós encontramos em Romanos capítulo 6, verso 6, que diz o seguinte: que de fato você recebe, você anda no caminho, ou seja, da vitória, quando você entende, quando você sabe e tem esse entendimento por revelação. Quando você recebe a revelação disso, olha o que o texto diz: sabendo isto. É um saber, na verdade, não um saber intelectual, é um saber que nós temos com base na revelação do nosso espírito. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Na verdade, para que o pecado perca o poder sobre o nosso corpo e não sirvamos mais o pecado. Quando você tem consciência disso,
você entende que a morte de Jesus, ela é também o quê? Ela é representativa e ela é inclusiva. Na sua morte, o Senhor morreu, ou seja, como nosso representante, no nosso lugar, e Ele nos incluiu nele. Na sua morte, todos nós morremos. Assim como Cristo levou os nossos pecados na cruz, Ele levou a nós próprios os nossos pecados, e nós mesmos fomos incluídos nele. Percebe esse aspecto? A morte de Cristo, ela é representativa porque Ele morre no nosso lugar, mas ela é inclusiva porque Ele nos leva junto com Ele. Essa natureza humana é levada junto com Cristo. Cristo morreu por mim, e também diz que Ele morreu, ou seja, que eu morri com Ele. O perdão e a libertação, querido, olha, nos foram concedidos pela mesma cruz. Se seus pecados foram perdoados, mas não apenas perdoados, você foi liberto disso. Nós precisamos ter essa revelação, ou seja, a revelação desses dois fatos. Cristo morreu por nós e nós morremos com Cristo. Logo, o pecado perdeu o poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque olha, nós fomos perdoados, fomos purificados, mas também fomos livres. Essas duas realidades, nós precisamos experimentar isso. Nós não precisamos mais nos esforçar para tornar esse fato realidade. Isso já aconteceu. Cristo já morreu e a morte dele já foi a nossa. E por causa disso nós recebemos a libertação do mesmo modo que recebemos o perdão. E como que nós recebemos isso? Por meio da fé. Não é por meio daquilo que eu faço, é por meio da fé. Eu recebi em Cristo, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa revelação. Como que você ficou sabendo que os seus pecados foram perdoados? Querido, é a luz de Deus que na verdade, ou seja, traz entendimento no seu espírito. Nós precisamos reconhecer que essa verdade, ou seja, reconhecer essa verdade, ou seja, nós fomos perdoados, mas você também foi liberto. O diabo não tem poder mais sobre a sua vida. Você precisa fugir desse engano que tem travado a sua vida. Você não precisa mais orar para que a prisão se abra, apenas reconheça que ela está aberta. Se posicione, saia dessa posição de prisão. As portas já foram abertas, os grilhões já foram quebrados. Você é livre no poder do nome de Jesus. Você precisa, na verdade, entender isso para que você possa viver essa liberdade. Tem muita gente, na verdade, que está vivendo a sua vida. Olha, ele entende que Deus perdoa os seus pecados, mas ele não consegue entender que ele foi livre e ele continua escravo. Aí fica aquela tensão de saber, mas será que Deus vai me perdoar de novo? Você já foi perdoado. Todos os pecados que você tinha antes de Cristo já foram perdoados. Todos os pecados que você ainda vai cometer. Porque o pecado ele ou seja, é uma falha, um erro, é um acidente de percurso. Mas mesmo para esses que você ainda nem cometeu, o Senhor já morreu e Ele já te perdoou. Então você pode viver livre disso, livre dessa acusação. Mas o que você precisa fazer? Você precisa sair desse cativeiro. Você já foi livre. Comece hoje, na verdade, a viver essa nova realidade. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Saia dessa prisão em nome de Jesus. É o que Deus tem para você. Você precisa, na verdade, ou seja, para que você possa entrar por esse caminho e desfrutar dessa vitória, além de ter revelação a respeito disso, você precisa, na verdade, se considerar morto. Morto para essas coisas não te afetam mais. É o que o texto diz em Romanos 6,6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Isso é algo que já foi realizado. O seguinte passo, na verdade, é o que? Olha o que o texto diz: assim também considerai-vos mortos para o pecado. Assim a gente poderia ler esse texto da seguinte forma: sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, considerai-vos mortos para a sua natureza humana. Nós não ficamos, na verdade, considerando para fazer com que isso seja verdade. Isso já é verdade.
Nós consideramos como que o fato, na verdade, ou seja, o fato. E se isso é fato, nós fazemos o quê? Descansamos nele. Romanos capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É só assim que a gente tem paz, é só assim que a gente desfruta, na verdade, ou seja, dessa nova realidade. Você recebe isso por meio da fé. Pastor, mas o que é fé? Fé é a sua aceitação dos fatos divinos. É você crer aquilo e você receber na obra de Cristo, você crer naquilo que o Senhor já fez. Isso está relacionado, na verdade, ou seja, com o passado como sendo algo realizado, já foi feito. O que se realiza no futuro, na verdade, não é fé, é esperança. Então, ou seja, a esperança não é fé, a esperança eu espero que vai acontecer. A fé, eu creio que já é, que já aconteceu, e na verdade nós não seremos perdoados, seremos libertos, não, nós já somos livres, nós fomos libertos, nós somos perdoados, isso é uma realidade presente, é assim na verdade que nós precisamos viver, é assim que nós poderíamos dizer na verdade como o apóstolo Paulo: eu estou crucificado com Cristo, não é eu serei crucificado, eu estou. Gálatas no capítulo 2, verso 19 a 20, a palavra de Deus diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, presta atenção, e esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viva essa vida sabendo dessa realidade, sabendo que as tentações virão, que o pecado vai tentar se levantar ainda contra você, mas nesse momento você precisa considerar que o velho homem está morto, e que se esse corpo na verdade já morreu, o que acontece? O pecado está desempregado, ele não tem mais espaço na sua vida. Nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz e não aceitar as mentiras que o diabo fica lançando na nossa mente. Não! Você precisa, na verdade, ou seja, perceber aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você. As mentiras do diabo, elas podem até ser ouvidas, vistas e até sentidas na sua pele, mas isso não muda o fato de que elas continuam sendo mentiras. O fato, a verdade irrefutável é que nós fomos crucificados com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo e o pecado não tem mais domínio sobre mim. É a verdade que você precisa se apegar nesse tempo. Nós não devemos, na verdade, procurar provas da nossa libertação em nós mesmos, mas nós procuramos essas provas, na verdade, em Cristo. Nós não andamos pelo que nós sentimos, nós andamos pela fé. Você precisa entender isso, saber disso, considerar-se morto, mas você também precisa oferecer-se a Deus, entregar-se a Deus. Uma vez que o velho homem está morto, o meu corpo agora possui um novo dono. Quem é esse novo dono? Esse novo dono é o Senhor. Deus quer que você o considere, na verdade, dessa forma, que você considere todos os seus membros pertencentes a Ele. E se é pertencente a Deus, o pecado não tem mais poder sobre isso. Romanos no capítulo 6, o verso 13, nós lemos: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e com os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O caminho da vitória, na verdade, está em você se oferecer. Isso significa o que? Se separar. O sentido básico, na verdade, de santidade é separação. Quando eu me separo para um uso exclusivo de Deus, eu estou me santificando.
A sua vida, na verdade, agora é uma nova vida e você precisa viver ela para Cristo. Separe a sua vida para Cristo. Separe a sua vida para que você possa viver o propósito de Deus. Quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 28, verso 36, é exatamente esse sentido. No verso 14 de Romanos capítulo 6, nós lemos que o pecado ele não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. A lei diz: faça para você poder agradar a Deus, faça e você vai agradar a Deus. Mas a graça diz o seguinte: eu faço por você. É Cristo fazendo por você. É Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou, é Ele que fez, e por causa daquilo que Ele fez, você agora tem vitória. A verdadeira vitória, ela não é conquistada, mas ela nos é dada gratuitamente. Entenda uma coisa: você não conquistou a vitória na sua vida, você recebeu a vitória. Você recebeu a vitória. Quem foi que conquistou? Foi Jesus na cruz do Calvário. E tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz está disponível para nós. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, você precisa, na verdade, perceber essa realidade e se oferecer para isso. Nós fomos santificados pela graça, nós somos santificados mediante a fé que nós temos nele, por isso que nós devemos nos entregar. Em Colossenses capítulo 2, o verso 6, a Bíblia diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. A quarta coisa que você precisa para andar em vitória, para andar nesse caminho de vitória, é fazer o quê? É andar no Espírito. Romanos do capítulo 8, versos 1 e 2 diz o seguinte: agora pois, aleluia, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você está debaixo de uma nova perspectiva. Nós não estamos, na verdade, sujeitos mais ao pecado. Nós estamos, na verdade, você precisa entender, todos nós estamos sujeitos a duas leis: a lei do Espírito e a lei do pecado e da morte. É como se a lei do pecado fosse a lei da gravidade e a lei do Espírito fosse a lei da propulsão. Deixa eu te explicar isso. A lei da gravidade diz uma coisa que todos nós somos afetados por ela. E isso diz o quê? Que o corpo, ou seja, que um corpo mais pesado que o outro, ou seja, por que nós estamos fixados no chão? Por causa da lei da gravidade. Por que se na verdade você pular de uma escada você vai cair? É o exercício da força da gravidade sobre você. Quando você na verdade, por que na verdade, olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Quando na verdade, eu solto, ela cai. Por que ela cai? É a força da gravidade exercendo na verdade, poder sobre ela, e faz o que? Cai. Essa é a força da gravidade. Todos nós, na verdade, estamos debaixo dessa lei. É a lei da gravidade, ela empurra a gente para baixo. Mas presta atenção, existe uma lei que é superior a essa lei. A lei do pecado é uma realidade? É realidade. O pecado não é uma invenção, é verdade. Na verdade, todos os homens estão debaixo dessa lei. E o que acontece? Ele te força para baixo. Mas olha, existe uma lei superior. E qual que é a lei superior? É a lei da propulsão. O que faz isso? O que tem a ver isso? Sabe o avião? O avião é mais pesado que o ar. O que ele faz? O avião, ele exerce, as turbinas que foram colocadas nele, exercem uma força, e essa força faz com que ele possa flutuar. E isso acontece por meio da força da propulsão. Ou seja, aquela força que é exercida para que o avião possa decolar, faz o quê? Com que o peso dele, na verdade, seja menor, na verdade, e ele possa se deslocar. Ou seja, ele possa voar.
Isso por quê? Porque ele tem essa habilidade, porque essa habilidade está nele? Não, porque ele recebeu essa força. É assim que a gente, na verdade, precisa entender, na verdade, a ação de Deus em nós. Nós não vamos, ou seja, a analogia aqui, na verdade, é que o voar do avião, ele é gerado por quê? Por causa dessa força, chamada força da propulsão, lei da propulsão. É, na verdade, o que Deus faz por nós. De nós mesmos, nós não conseguimos vencer a lei do pecado, mas quando Deus age em nós, olha, nós podemos de fato voar. Eu quero liberar sobre você essa palavra nessa manhã. Deus quer que você, na verdade, possa voar, que você possa voar mais alto, que você possa alcançar, na verdade, situações que você não alcançou ainda. Por quê? Porque você está preso, na verdade, ainda nessa lei inferior, que é a lei do pecado. Mas o Senhor nos desafia a viver com base nessa lei superior, que é a lei do Espírito, que proporciona que você possa vencer aquilo que te trava, aquilo na verdade que tem feito você cair, para que você possa voar, para que você possa romper com seus limites. Essa é a vontade de Deus para você. Eu quero, na verdade, orar para que você, na verdade, nessa noite, aliás, nessa manhã, você possa, na verdade, fazer o quê? Andar no Espírito. Para que você possa, na verdade, fazer o quê? Oferecer-se a Deus. Para que você possa, na verdade, fazer o quê? Você possa, na verdade, viver essa realidade, considerar-se morto. E você possa, na verdade, então, saber isso tudo por revelação. Quando você tem esse saber por revelação, quando você se considera morto e quando você, na verdade, ou seja, percebe isso tudo e se oferece a Deus, você vai andar no Espírito e você vai viver uma novidade de vida. Isso que Deus tem para você nessa manhã, e eu quero orar por você agora. Ora comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, viver essa realidade. Espírito Santo de Deus, trabalha nas nossas vidas com liberdade. Quebra nesse momento, Deus, todo julgo, ó Deus amado, toda mentira de Satanás. Quebra, na verdade, nesse momento, Deus, todo impedimento que tem travado essa pessoa, que tem impedido essa pessoa, Deus, de viver a vida que o Senhor tem para ela. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, traga revelação a essa mente, para que ela possa, na verdade, viver a vida que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, nós desfazemos os enganos de Satanás. Em nome de Jesus, por meio da tua palavra, nós recebemos, ó Deus, a vitória. Oh Deus, a tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É com base nessa verdade que nós assumimos a nossa vida a partir de agora, em o nome de Jesus, e por isso nós recebemos o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, ande, na verdade, nesse caminho. O caminho da vitória está disponível para você. Diga agora, em nome de Jesus, diga essa realidade, fala assim: eu vou andar nesse caminho, eu vou viver esse caminho. Por quê? Porque Cristo já liberou isso sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.